Olá! Nesta videoaula, nós vamos dar continuidade à unidade sobre aços e metais utilizados na construção civil. Nós já apresentamos o cobre, né, os seus principais produtos, tá, utilizados principalmente em fios e cabos para instalação elétrica, né, para tubulações, tá, de água quente, tubulações de gás. E agora nós vamos falar sobre os produtos de alumínio. Os produtos de alumínio são utilizados basicamente para esquadrias, tá? Essas esquadrias, que são geralmente portas, janelas, elas têm uma grande durabilidade com relação à corrosão, tá? E também são estruturas leves, tá? E elas são normatizadas pela norma ABNT-NBR 10820, tá? Esses produtos de alumínio também produzem também acessórios como feixes, rodanas, puxadores, elementos de vedação, tá? Tem uma boa vida útil, compatível com a esperada para a esquadria em si, tá? E elas têm um bom desempenho no seu conjunto, principalmente com relação à estanqueidade ao ar e à água e ao isolamento térmico e acústico, à ventilação e à estabilidade estrutural. Então, aqui a gente tem, nesse slide 2, a gente tem alguns exemplos de produtos, né, de esquadrias de alumínio. Aqui alguns exemplos de janela e o tipo de ventilação que ela vai poder fornecer. Então, a gente tem a janela de tombar de eixo horizontal inferior, a janela projetante de eixo horizontal superior e a janela projetante deslizante. Nós temos a janela de abrir francesa, que é aquela de correr, e tem a porta balcão de abrir para exterior e interior. São alguns exemplos de portas e janelas de esquadrias de alumínio. Temos também a janela e porta de correr, a janela pivotante horizontal, né, que ela gira em torno do eixo. Temos a janela pivotante vertical, a janela basculante, a janela guilhotina, que ela desliza as folhas. E aqui algumas fotos, né, de produtos de alumínio utilizados na indústria da construção civil. A primeira foto superior da esquerda são portas, tá, de esquadrias de alumínio. A segunda foto superior direita são de telhas, né, de alumínio utilizados no galpão, e também a parte do suporte, né, das treliças metálicas, tá? A primeira foto do lado inferior esquerdo um piso, né, metálico. Esse piso aqui metálico você vê muito aqui em Fortaleza, né, que são os pisos dos ônibus que fazem parte do sistema de transporte coletivo da cidade, tá? E a última foto inferior do lado direito está mostrando a parte de calhas, né, que também são feitas de alumínio para poder tirar a água da coberta. Então, as esquadrias de alumínios, elas são normatizadas pela norma ABNT-NBR 10821. E por que o alumínio são utilizados para confeccionar essas esquadrias? Porque as esquadrias, elas têm uma alta durabilidade, elas têm uma boa resistência à corrosão e elas são esquadrias leves, né? São estruturas leves. As esquadrias de alumínio, elas devem ser estanques ao ar, devem ser estanques à água, ter um bom isolamento térmico e acústico, uma boa ventilação e uma boa estabilidade estrutural. Tá? Aí aqui a gente tem alguns exemplos de acessórios, tá certo? Utilizados nas esquadrias. Como você tem o ferrolho, a dobradiça, a alavanca, tá certo? A roldana, né? O puxador, tá? Que geralmente são feitos de aço inoxidável, tá? E alguns deles têm alguns tratamentos superficiais, como pinturas, para proteger contra a corrosão. Outro produto de alumínio seriam as telhas, né, que também são normatizadas pela mesma norma das esquadrias, que é a ABNT-NBR 10821. Tá? As telhas elas são disponíveis no formato ondulado e trapezoidal e possuem espessuras variando de 0,4 mm a 1 mm e comprimentos de 1 metro a 14 metros, com larguras entre 1.072 mm a 1.080 e alturas entre 18,5 mm a 38,5 mm. E elas são especificadas pela norma NBR 14331.
Aí aqui tem alguns exemplos de telha de alumínio, que pode ser a telha ondulada, a telha trapezoidal, né? Existem, por exemplo, essas esquadrias de alumínio, tá certo? Elas podem ser submetidas a alguns tratamentos superficiais, tá? Como pintura, tá certo? Esses tratamentos eles são feitos puramente por uma questão estética, tá certo? E também para melhorar a resistência à corrosão dos seus componentes. As esquadrias de alumínio elas devem ser testadas, principalmente com relação à estanqueidade ao ar e da água, tá? Com relação ao ar, segue a norma ABNT-NBR 6485, com relação à estanqueidade à água, a ABNT-NBR 6486, e também ela tem que fazer o ensaio sobre cargas uniformemente distribuídas sobre essas esquadrias, que é a norma ABNT-NBR 6487. Zinco. Né? Os produtos de zinco eles são encontrados na natureza sob duas formas. Primeiro, o minério sulfetado, tá? Que eles têm teores médios de 5% de zinco. E o minério oxidado, tá? Esse tipo de produto, zinco, ele é muito utilizado nas estruturas que a gente chama, conhecidas como steel frame, né? Que são as estruturas metálicas para construção, para edificações. Então, os produtos de zinco, eles são produzidos através da britagem, moagem e flotação, e aí você vai ter dois processos de fabricação, o pirometalúrgico e o hidrometalúrgico. Tá? A gente aqui não vai se ater muito a esses processos, não. Quais são as principais características do zinco e suas ligas? Né? Eles têm um ponto de fusão baixo, tem uma molaridade bom, considerado ser 95.000 MPa, tem uma condutibilidade térmica razoável, tem uma boa maleabilidade e uma boa resistência à corrosão. O zinco ele também é muito utilizado em processo de galvanização, tá? Que é para proteger os metais contra a corrosão. Tá? E um outro produto de metálico utilizado na construção civil são os aços. Tá? Os aços são utilizados na construção civil principalmente para fins estruturais, tá? Que são aqueles vergalhões de aço, o CA25, o CA50 e o CA60, tá? Para fazer a armadura da estrutura, para fazer o concreto armado. Então, isso para fins estruturais. Para fins não estruturais, quais são as aplicações do aço? Para a produção de arame recozido, para telas soldadas, para chapas lisas ou corrugadas, para tubos para encanamentos, acessórios, painéis de andames, calhos, rufos, etc. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de aço na construção civil, desde calha, tá certo? A piso, né? Piso táctil, né? Para pessoas com deficiência visual, para tubulações, para parte de telas, né? A parte de andaimes. A primeira foto superior à esquerda é uma cordoalha de aço, tá? Que ela é toda enrolada, né? São algumas aplicações do aço. Os aços podem ser também utilizados no módulo de aço inoxidável, que você vai produzir o quê? Corrimãos de escada, divisórias, a parte das paredes internas e a porta de elevador, caixas d'água, cubas e revestimentos de pia são feitos em aço inoxidáveis na construção civil. Então, aqui tem alguns exemplos, né? A primeira foto de cima é uma pia de cozinha, depois um corrimão de escada, a parte interna de elevadores, a parte de acessórios para banheiros, né? Aqui, né, onde você tem a puxador, você tem o porta-toalha, porta-sabonete, porta-shampoo, porta-papel higiênico, você tem também o aço inoxidável nessas portas de banheiro, né, para fazer as divisórias de banheiro públicos, em locais públicos, como shoppings, universidades, né, de grande acesso. Aqui também para lixeiras em aço inoxidável, mas você vê muito nessa parte de corrimões, tá certo? Acessórios para banheiro, a parte de pias, né, de cozinha, lavanderias e a parte de elevadores. As telhas de aço galvanizados, elas podem ter uma seção ondulada ou uma trapezoidal. A ondulada, ela segue a norma ABNT-NBR 14513
e a seção trapezoidal, a NBR 14514. Aqui tem as fotos de calhas, também feitas de aço, tá? A calha moldura e a calha americana. Aqui a calha do tipo patibanda, o condutor vertical retangular para poder descer a água. E os produtos de metais também podem ser utilizados para produzir metais para banheiros, que a gente chama de metais sanitários. Os principais tipos são registro de pressão, tá? Registro de gaveta e as torneiras de pressão, tá certo? Também tem vários modelos de torneiras que são feitos, que são considerados metais sanitários, né? Tem vários tipos de torneiras no slide 31. Válvula de escoamento também é um metal para poder você fazer. Essa válvula é muito utilizada em pias de cozinha. Sifões, né? Que é utilizado para pias, tanto cozinha como banheiros. E aqui você tem para a parte de aplicação em malhas viárias, né? Que você tem, são produtos de ferro fundido, que são tampões de pista de rolamento, grelhas para águas pluviais, tubos para redes de água, tá? E aí, nessa época de chuvas aqui em Fortaleza, a gente pede que as pessoas tenham maior cuidado em pegar o seu lixo, armazenar num local adequado para que esse lixo ele não entre nas galerias de águas pluviais, cause um entupimento dessas galerias e aí ocasione da água subir, né, e as ruas ficarem completamente alagadas, sem ter condições de trafegar ou passar por elas. E aí as referências bibliográficas dessa unidade sobre metais, a principal é o Bauer, tá certo? O volume 2, materiais de construção, e também o livro do Ibracon.